Bom dia, mais uma lição, mais ou menos na mesma vibe da lição anterior. A gente já começa a chegar numa parte muito mais gostosa das lições, onde muita coisa já foi limpando, já foi tirando significados, já foi entendendo que nada a gente pode buscar fora, tudo que está fora é somente uma tela de projeção. Então tudo está lá na base, tudo está lá na causa, né, que criou toda essa dificuldade. Então, mais uma lição de número 71, que diz o seguinte: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Então não adianta a gente buscar em nenhum outro lugar. Tudo está dentro de nós porque nós somos parte de Deus. Então somente isso vai funcionar. Podes não reconhecer que o ego estabeleceu um plano para a salvação em oposição ao de Deus. E é nesse plano que tu acreditas. Já que é o oposto ao de Deus, também acreditas que aceitar o plano de Deus em vez do plano do ego é ser condenado. Entenderam que a nossa visão é totalmente distorcida? Completamente distorcida. Ela é ao contrário da verdade. Por isso é tão difícil fazer esse trabalho. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato, ainda acreditas nele. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Olhem isso, gente. Ele mantém que se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, serias salvo. Serias salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas, que diz: se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti, né? Então, como se todo mundo tivesse que fazer a correção, mas eu não. Eu sigo aqui no meu caminhozinho, né, de sempre, reclamando, me vitimizando, e o problema são todos que me trazem e eu estou aqui no caminho certo. É isso que o ego quer nos mostrar. O papel designado para a tua própria mente nesse plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, tem que mudar, se é que hás de ser salvo. De acordo com esse plano insano, qualquer fonte de salvação percebida é aceitável, desde que não funcione. Isso assegura a continuação da busca infrutífera, pois persiste a ilusão de que, embora tal esperança sempre tenha falhado, ainda há justificativas para a esperança em outros lugares e em outras coisas. Então é uma busca eterna por algo que está fora de nós. Se eu adquirir tal coisa, eu vou ser feliz, né? Se eu conseguir tirar boas notas, eu vou ficar alegre. Então a gente vai preenchendo ilusões de que algo de fora
vai nos trazer a nossa salvação. E nada que está de fora vai trazer salvação nenhuma. A gente precisa ir soltando essas mágoas, né? Imaginando as coisas que a gente já se magoou uma vez na vida, já sentiu, já chorou, já ficou triste, já ficou emburrado, já quis se vingar, e a gente vai soltando. A gente vai soltando, porque é isso que cura. Soltar as mágoas é curativo. Já dizia Einstein, a mágoa é um veneno que a gente toma achando que está dando para o outro. Então tudo tem a ver com o que a gente faz para a gente mesmo. A mágoa é uma coisa que eu faço para mim mesmo. É uma dor que eu trago e aumento em mim. Que mais? Ó, outra pessoa ainda há de te servir melhor, outra situação ainda há de oferecer sucesso, e assim vai. Uma busca eterna, né? Tudo que é fora, tudo que está fora de nós. Tal é o plano do ego para a tua salvação. Com certeza podes ver o quanto está estritamente de acordo com a doutrina básica do ego. Busca, mas não acha, entre aspas. Pois o que poderia garantir com maior segurança que não acharás a salvação do que canalizar todos os teus esforços para buscá-la aonde ela não está. E é aí que vem o desgaste, é aí que o ego começa a comer pelas beiradas, é aí que a gente começa a adoecer até morrer. É essa roda de samsara que a gente fica, sempre achando que a coisa está em outro lugar que não aqui dentro, né? O plano de Deus para a salvação funciona simplesmente porque, ao seguir a sua orientação, buscas a salvação onde ela está. Mas para ter sucesso como Deus te promete, tens que estar disposto a buscar somente lá. Essa que é a questão. É a tal da decisão, né? Eu quero buscar algumas coisas em Deus, né, na nossa fonte verdadeira, e também algumas coisinhas fora. Então eu fico ali com o pezinho em cada barco, e aí os barquinhos vão andando, e aí eles fazem assim, e eu caio sentado no meio, porque a decisão precisa ser tomada e de verdade e na totalidade, e não uma decisãozinha. Algumas coisas me servem, mas outras não me servem, e aí a gente fica ali, né? Continua dividido, continua mostrando que existe o eu e existe o objeto, que é todo o resto, né? É o individualismo, o especialismo, tem tudo a ver com isso. De outra forma, o teu propósito está dividido, que é isso que eu estava dizendo, e tentarás seguir dois planos para a salvação, diametralmente opostos em todos os sentidos. O resultado só pode trazer confusão, miséria e um profundo senso de fracasso e desespero. É exatamente isso que eu estou falando, não tem como seguir com um pezinho nos dois barquinhos. Não tem como. A gente solta por completo ou não solta. Porque se ficar ali tentando equilibrar o pezinho em dois barcos, vai cair e vai se frustrar. Porque ainda vai ficar achando que teve essa decisão certa, mas que Deus não fez a parte dele, entendem? Reforça mais ainda os nossos erros. Como podes escapar de tudo isso? Muito simplesmente,
A ideia para o dia de hoje é a resposta. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não pode haver nenhum conflito real a esse respeito, pois não há nenhuma alternativa possível ao plano de Deus que possa te salvar. O seu plano é o único cujo resultado é certo. O seu plano é o único que necessariamente terá sucesso. Vamos praticar o reconhecimento dessa certeza hoje e nos regozijemos por haver uma resposta para o que parece ser um conflito sem solução possível. Sabem aqueles momentos que a gente entra assim no fundo do poço e pensa, meu Deus, eu já fiz de tudo. Fez de tudo, só não fez o que tinha que ter sido feito. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece comigo direto também. É bem desafiador. Todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação tem que ser tua por causa do seu plano que não pode falhar. A salvação tem que ser nossa, porque o nosso plano, que está ligado completamente ao de Deus, não vai falhar nunca. O seu plano não falha. Começa os 2 períodos de prática mais longos de hoje pensando sobre a ideia do dia e reconhecendo que ela contém 2 partes que contribuem igualmente para o todo. O plano de Deus para a tua salvação funcionará e os outros não funcionarão. Não te permitas ficar deprimido ou zangado com a segunda parte. Ela é inerente à primeira. Então só existem essas 2 hipóteses. O plano de Deus funcionará e o outro plano não funcionará. É só sensação de fracasso, decepções, dor e sofrimento. E na primeira está a tua completa libertação de todas as tuas tentativas insanas e loucas propostas para libertar-te. Elas têm te conduzido à depressão, à raiva, mas o plano de Deus terá sucesso. Ele te conduzirá à liberação e à alegria. Gente, essas lições, elas fazem com que a gente entre num lugar de tanta confiança. É incrível o que vai acontecendo. É incrível essa limpeza que a gente vai fazendo no nosso subconsciente. É impressionante. Lembrando-nos disso, dediquemos o resto dos períodos de práticas mais prolongadas a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente o que queres que eu faça. Olha que bonito isso, gente. Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Olha essas 3 frases. Qualquer coisa que surja no nosso cenário é um aprendizado. Então surge aqui a questão, eu dou um passinho para trás e pergunto, o que queres que eu faça? Ou, aonde queres que eu vá? Ou, o que queres que eu diga? A quem queres que eu diga? E entra em contato com o que é divino. Dá-lhe pleno controle do resto do período de prática e deixa-o dizer-te o que precisa ser feito por ti no seu plano para a tua salvação. Ele responderá proporcionalmente à tua disponibilidade para ouvir a sua voz. Então tem tudo a ver com a nossa disponibilidade.
Não te recuses a ouvir. O simples fato de que estás fazendo os exercícios já prova que tens alguma disposição para escutar. Isso é o suficiente para estabelecer o teu direito à resposta de Deus. Então, olhem como é importante esse caminho, gente. Olhem como é importante. Olha a riqueza disso. Nos períodos de prática mais curtos, dize frequentemente a ti mesmo que o plano de Deus para a salvação é só o seu, né? Só o dele. Funcionará. Fica alerta contra toda a tentação de guardar mágoas. Fiquem alertas. A tentação de guardar mágoas nesse dia. E responde com essa forma de ideia de hoje. Guardar mágoas, essa é outra ideia. É o oposto do plano de Deus para a tua salvação. É só o plano de Deus que funcionará. Tenta lembrar-te da ideia de hoje de 6 a 7 vezes por hora. Não poderia haver melhor maneira de passar meio minuto ou menos do que recordando a fonte da tua salvação e vendo-a onde ela está. Não é uma loucura, gente, esse exercício? Isso aqui já é um patamar, assim, de bastante mudança, de bastante compreensão, e só depende da disponibilidade de vocês, tá bom? Uma boa sorte, uma boa lição. Fiquem em paz.